Olá pessoal, forte abraço para vocês que visitam aí, são inscritos no canal Secularizando. No vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você e tentar responder à luz das escrituras. Você é evangélico ou não é evangélico? Você costuma ter o hábito de chamar algum líder religioso de apóstolo? Apóstolos existem hoje? É o que nós vamos ver após a vinheta. Bom, será que há preceitos bíblicos para que alguém seja apóstolo? Para que algum líder religioso venha se denominar apóstolo? Ou será que isso é um chamado específico do Senhor Jesus? Bem, eu quero ler esse texto que para mim, na minha opinião, é o texto fundamental, apesar de outros que analisam aí outras questões básicas do chamado apostólico, mas eu creio que esse texto ficará para a nossa explicação, até porque aqui eu vou estar mostrando alguns vídeos de pessoas comprometidas com a sã doutrina, com a palavra do Senhor, que explicam sobre a questão do apóstolo hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais vive ainda hoje, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, pessoal, percebam o que o apóstolo Paulo diz no texto. Ele diz o seguinte: e depois de todos, depois de Jesus ter aparecido a todos, apareceu igualmente a mim. Há uma diferença entre visão e aparição. Aqui em Paulo não foi uma visão que ele teve de Cristo lhe chamando para ser apóstolo. Ele apareceu para Paulo. Ele vai contar isso mais tarde, quando ele disse que conheceu um homem há 14 anos, que não sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, Deus não sabe. Jesus apareceu, não foi uma visão. Jesus apareceu como apareceu aos outros apóstolos. Apóstolo, de acordo com as qualificações bíblicas, seria aquela pessoa que foi uma testemunha da ressurreição de Cristo. Ele viu Cristo ressurreto e, portanto, essa qualificação já elimina a possibilidade de termos apóstolos modernos, porque Cristo não se manifestou a mais ninguém além de Paulo. Paulo mesmo declara em 1 Coríntios 15 que ele foi o último a quem Cristo apareceu. O apóstolo bíblico, ele recebeu de Cristo um chamamento direto para o apostolado. Não foi chamado por uma igreja, não foi enviado por uma igreja, não foi possado por nenhum outro apóstolo, mas o chamamento veio do próprio Cristo. Essa pessoa recebeu, eu estou pensando nos 12 Paulo, eles receberam poderes extraordinários para realizar sinais, prodígios e maravilhas, como ninguém realizou na história da igreja, nem hoje também. Eles foram designados por Cristo para lançar o fundamento da igreja, que foi feito através da pregação inicial, e depois pela escrituração dessa verdade. Eles escreveram a escritura. Bom, pessoal, o que pouca gente sabe é que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos o número de líderes que estão em suas comunidades e se autoproclamam apóstolos, ou que convidam outros para que possam ungir como apóstolo. A questão é, aqui no Brasil, mais precisamente no dia 5 de agosto de 2001, o apóstolo chamado Rony Chaves consagrou 4 apóstolos aqui no Brasil. Então podemos dizer que o que eles chamam de alvorecer do ministério apostólico aqui no Brasil começou em 2001. Portanto, é algo aqui no Brasil muito recente, essa ideia de apóstolos, onde Rony Chaves, na ocasião, foram ungidos como apóstolos Arlis Marques, Valnice Milhomens, Jester Cardoso e Mike Chair. E posteriormente, no ano de 2001, mais 16 de novembro, foi juntamente com o pastor Márcio Valadão na Igreja Batista Lagoinha, em uma conferência, a primeira conferência profética da Igreja Batista Lagoinha, foram ungidos como apóstolo, tanto o pastor Márcio Valadão como o René Araújo Terra Nova, ou René Terra Nova. E há aí uma disputa entre esses que foram ungidos primeiro, em 2001, e também há uma disputa com o René Terra Nova, que arroga para si o direito de ser o primeiro que começou a ungir apóstolos aqui, porque de início era como se fosse ungir como apóstolo de forma avulsa. Já a equipe, o que formou o René Terra Nova é como se tivesse voltado assim, para os 12, né? Já que tem esse sentido, né? A gente vai ver aí no vídeo do Augusto Nicodemos e também do
Walter McAllister falando sobre essa questão do número 12, que é importante para o chamado apostólico. Então, o René Terranova, ele arroga para si esse direito de formar o que chamam de G12, os 12 apóstolos aí, que foram ungidos juntamente com o René Terranova, e há essa disputa interna aqui no Brasil, onde o Arles, a Valnice Milhomes, o Jesse Cardoso e o Mike Chea, como se houvesse essa disputa, porque eles não fazem parte dos que foram ungidos juntamente com o Márcio Valadão e com o René Terranova e os outros que formam o G12. O número 12, como eu disse, era fechado, era exclusivo e simbólico das 12 tribos de Israel e do novo Israel, que é a igreja. Paulo, então, entrando como a única exceção. Aliás, há um paralelo interessante com o Antigo Testamento, porque as 12 tribos de Israel, na verdade, tinham uma tribo que se dividia em duas. E no final você tinha quase que 13 tribos, não é? É um paralelo interessante para os 12 apóstolos e é Paulo atuando como o 13º. Efésios 4 diz que quando Jesus subiu aos céus, ele deu à igreja pessoas que iriam preparar os santos para viverem em união e chegar à unidade da fé. Estes seriam apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, ou pastores mestres, dependendo, você ou acha que há 5 tipos ou 4 tipos. A verdade é que só existiram 12 apóstolos com A maiúsculo, até na literatura patrística, ou seja, aqueles pais da igreja que escreveram no 2º século da igreja, eles reconheciam que nunca mais haveria apóstolos como os 12. Nós vamos lembrar em Atos, capítulo 1, que uma das primeiras medidas que os apóstolos tomaram ao constatar, obviamente, a morte de Judas, foi eleger um 12º, que foi Matias. Por quê? Para formar o número. A Bíblia se guia muito por números, e o número 12 representa o povo de Deus. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Nós vemos este número novamente no Apocalipse. Não é? Os 24 anciãos ao redor do trono. 144 mil são quem? 12 vezes 12, 144 durante os 1000 anos é a totalidade do povo de Deus. Então, 12 apóstolos formaram a base da igreja. Então, eles chamam exatamente esse movimento apostólico aqui no Brasil de Nova Reforma Apostólica. E eu, infelizmente, tenho que dizer de que nem é nova, nem é reforma e nem é apostólico. As pessoas têm ideia muito errônea acerca do que significa igreja apostólica. Então, quando eu digo que não é nova, é porque realmente não é nova. Porque os primeiros a fazerem isso, a querer dar continuidade, a escolher um apóstolo e ter nesse apóstolo o líder da igreja, foi a Igreja Católica. A própria Igreja Católica é quem denominou o Papa como sendo aquele que vem a suceder o apóstolo Pedro. Sabemos que, biblicamente, isso não tem amparo, isso não tem base bíblica para que isso aconteça. E aí pega exatamente as pessoas desinformadas biblicamente, que não conhecem as Escrituras e o que significa cada ofício que Jesus entregou à igreja para que assim ela fosse constituída com essa base. Então, uma igreja, nós como evangélicos somos centrados na doutrina dos apóstolos. E uma igreja apostólica não é uma igreja que tem um apóstolo. Uma igreja apostólica que é centrada na doutrina dos apóstolos. É basicamente isso, e não que tem um apóstolo, porque senão a gente iria dizer então que na nossa igreja tem que ter um Cristo, tem que ter um Jesus lá, porque é a igreja cristã. Então dizer que a igreja é cristã não significa dizer que temos que conseguir um Cristo para nós. Cristo é um só, é o Filho do Deus vivo. E dizer que a igreja é apostólica não quer dizer que temos que constituir um apóstolo para ela. Então, não é nova, como eles chamam, nova reforma apostólica. Não é reforma, porque a reforma protestante vem contra isso. A reforma protestante veio para dizer, olha, nós não concordamos com isso, o Papa não é o sucessor de Pedro, está baseado na doutrina dos apóstolos, não é ter um apóstolo para si. É apenas publicar a doutrina que os apóstolos aprenderam de Cristo e pelo Espírito Santo assim passaram para a sua igreja. Isso é ser igreja apostólica. Não é apostólica exatamente porque não existem apóstolos hoje. Augusto Nicodemos vai nos dizer o que é preciso para ser um apóstolo, assim como o texto que foi lido aqui já diz claramente o que é preciso para ser um apóstolo, e que depois de Paulo nenhum foi capaz, eu digo, de ver a aparição de Jesus ressurreto. O que eu penso sinceramente sobre os apóstolos que tem por aí é muita pretensão, muita cara de pau alguém adotar para si o título de apóstolo. Por quê? Ora, porque na Bíblia eu encontro algumas condições ou características para alguém ser considerado um apóstolo, ou ter sido considerado um apóstolo, já que apóstolos não existem mais. Primeira condição, ter visto o Senhor, 1 Coríntios 9:1, 1 Coríntios 15:8.
Segunda condição, ter sido escolhido e enviado pelo próprio Senhor, pessoalmente. Lucas 6,13, João 6,70, Atos 9,15, Atos 20, 22, 21. Terceira condição, ter testemunhado da ressurreição do Senhor, ter visto ele ressuscitado. Atos 1, 22, 1 Coríntios 15, de 8 a 15. Quarta condição, ter participado do lançamento e da formação do alicerce da igreja, da qual Jesus é a pedra angular. 1 Coríntios 3,10 e Efésios 2,20. Muito bem, qualquer pessoa que não cumprir estes requisitos, ou essas condições, não é um apóstolo, é um impostor, é só um impostor. Então, se de repente você que está assistindo esse vídeo faz parte de uma igreja, uma comunidade, de que o seu líder religioso, ele se auto-intitula ou foi ungido por alguém como apóstolo, tá? Não fique com raiva de mim. Eu não estou fazendo um julgamento aqui a partir do que eu penso, eu estou fazendo um julgamento a partir do que a Bíblia ensina. Então, eu não posso julgar em que ponto, eu não posso julgar a motivação de alguém desde que essas motivações não estejam contrárias às Escrituras. Se elas estão contrárias às Escrituras, as próprias Escrituras me ensinam, me estimulam a fazer esse julgamento a partir das Escrituras, tá bom? Então, eu não estou julgando se o seu líder ou se você que faz parte dessa comunidade são crentes ou se não são. Isso é cada um com o Senhor. Não estou fazendo esse julgamento, estou dizendo que a base bíblica para apóstolos hoje não existe. E não existe também características dessas pessoas que revelem de que elas são a sucessão aí dos apóstolos, dos 12 e também do apóstolo Paulo. Então é isso, pessoal. Para encerrar, eu quero dizer ou ratificar aqui o que eu já venho dizendo. Não existem apóstolos hoje. E conforme você viu aí as exposições dos 3 maiores líderes que vêm estudando as Escrituras e que existem outros, assim como Sérgio Lima, vários outros pastores que estudam as Escrituras e também são totalmente avessos a essa ideia de apóstolos hoje, ok? Somos uma igreja apostólica, sim, não porque temos apóstolos para nós nos dias de hoje, mas porque perseveramos na doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo que eles aprenderam de Cristo e nos ensinaram e fundaram a igreja, cuja pedra angular não é Pedro o apóstolo, nenhum apóstolo. A pedra angular é Jesus. Eles aprenderam isso, ensinaram isso. Portanto, nós ficamos com o que a Bíblia diz e com o relato que foi trazido aqui de que não existem apóstolos hoje. Abraço para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo aqui do canal Secularizando. Se você ainda não é inscrito, você se inscreve aqui para receber notificações e também, se for possível, se você gostar do vídeo, achar que é interessante para você, compartilha com mais alguém e deixa o seu like. Forte abraço, Deus abençoe.